Senhor, povo de Deus, queria compartilhar uma palavra da parte do Senhor Jesus Cristo, que se encontra aqui em Êxodo. Quando nós olhamos aqui, olha que coisa linda, quando Deus tem plano para a vida de uma pessoa, quando Deus tem plano com um homem, com uma mulher na terra, irmão, pode vir o embaraço que for, pode vir a barreira que for, mas se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir, irmão, para realizar o propósito a qual Ele tem para a vida de cada homem, de cada mulher. Quando nós vamos analisar aqui no capítulo 1 do Êxodo, nós vamos ver aqui a descendência de Jacó, a qual tinha descido para o Egito. Quando nós chegamos no versículo 8 do capítulo 1, nós vamos ver que aquele rei que se levanta agora, ele não tinha conhecido a José, que era o filho de Jacó, que outra hora era governador, que outra hora dominou o Egito, no tempo da seca, no tempo ali da fome, a qual passou por aquela época, aquele pessoal. E quando chega no versículo 16 do capítulo 1 do Êxodo, nós vamos ver que agora aquele rei vê que os hebreus, ele cresce, eles multiplicam. E agora aquele rei dá uma ordem, fala para as parteiras, fala assim, ó, é o seguinte, quando uma hebreia ganhar, você for fazer o parto, se for menino, vocês matam, agora se for menina, vocês deixam. Você vê o rei como ele é inteligente, né? E nesse meio, quando chega no capítulo 2 do livro do Êxodo, você vai ver que vai nascer Moisés. E Moisés agora nasce. A mãe dele coloca ali no barquinho, e a própria filha do faraó encontra ele, e ele é criado no palácio de Faraó. Você vê que era para matar todos, e de fato o rei mandou matar os meninos. Mas Moisés agora é criado pela filha de Faraó no palácio. No versículo 11 vai dizer que Moisés agora já é grande, e Moisés agora já entende, irmão. Moisés agora já compreende, e a Bíblia vai dizer, e Moisés ele sabia, Moisés criado no palácio, criado com o filho e com a filha de Faraó, mas ele entendia que ele era hebreu. Louvado seja Deus. Eu já quero falar algo da parte do Senhor. Quando você entende o teu chamado, quando você entende a tua origem, você reconhece quem é você, os planos de Deus não caem por terra, porque o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir e realizar o teu chamado aqui na terra. Louvado seja Deus. Pois não se assuste, não se espante por algo que esteja acontecendo sobre a tua vida. O nosso Deus é fiel, o nosso Deus é poderoso. Não esquenta, não se preocupa que Ele vai resolver essa situação. Da mesma forma a qual Ele foi sobre a vida de Moisés, Ele vai ser sobre a tua vida. Porque entenda aqui como começa aqui, já luta a peleja. Para um vencedor, para uma vencedora aqui nessa terra, tem que ter luta, tem que ter peleja. Porque muitas das vezes aqueles que estão perto, eles vão se levantar contra a tua vida, te dizendo, quem te chamou como juiz, como advogado, para julgar a nossa causa? Escuta aqui o versículo 11 do capítulo 2 do Êxodo, o que vai dizer? E aconteceu naquele dias que, sendo Moisés já grande, saiu aos seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. E olhou Moisés para um lado, para o outro, e vendo que ninguém ali havia, feriu aquele egípcio e escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendia, e disse ao injusto, por que feres o teu próximo? O qual disse, quem te tem posto a ti por maioral e juízo sobre nós? Pensa matar-me como mataste o egípcio? Então Moisés temeu e disse, certamente este negócio foi descoberto. Você vê que no versículo aqui 12, Moisés, criado no palácio, mas ele era hebreu, e os hebreus eram todos escravos ali daquele rei.
ali do Egito. E Moisés agora quando sai, ele sabendo que ele é hebreu, mas ele como príncipe, ele agora vê um hebreu sendo espancado pelo egípcio. Ele vai lá, olha para um lado, olha para outro, não vê ninguém, defende aquela causa daquele egípcio. Por que ele defende aquela causa daquele egípcio? Porque Moisés ele entendia, Moisés ele compreendia que o chamado dele era para libertar o povo de Israel do Egito. A Bíblia vai dizer no versículo 13 que depois Moisés sai outra hora, entra ali no meio do povo hebreu que era escravizado pelos egípcios, e ele vê agora uma contenda entre dois hebreus. E os próprios irmãos ali estavam numa contenda, e Moisés foi e falou para eles: por que vocês como irmão, vocês contendem? Um se levanta e fala: quem te colocou como maioral, como juiz sobre nós? Você acha, ou seja, você quer fazer como você fez ontem? Que você matou o egípcio e escondeu lá na areia? Moisés agora fica com medo, Moisés teme, Moisés fala agora: certamente alguém descobriu esse segredo. Escuta, por que Moisés matou? Por quê? Porque Moisés ele já entendia, Moisés ele já compreendia que o chamado dele era tirar o povo do Egito. Mas como é que nós vamos entender isso? Como que nós vamos compreender que esse chamado de Moisés era para tirar o povo do Egito? Quando nós saímos do Êxodo e chegamos em Atos, no capítulo 7, Atos dos Apóstolos, no capítulo 7 e o versículo 25, olha o que é que vai narrar. E ele cuidava que seus irmãos entenderia que Deus lhe havia de dar a liberdade pelas suas mãos, mas eles não entenderam. Você vê que aqui Moisés ele fez isso achando que os irmãos dele entenderiam que a liberdade deles vinha pela mão de Moisés. Mas tu vê que os irmãos não entenderam. Os irmãos agora perguntaram a ele quem foi que colocou ele como maioral ou juiz daquela situação. E Moisés agora foge. Moisés agora foge por quê? Porque ele defendeu o próprio povo dele, os próprios irmãos. Escuta, deixa eu te falar algo da parte de Deus. Eu quero liberar uma palavra da parte de Deus para a tua vida. Se essa perseguições que está sobre a tua vida, irmão, aleluia, talvez você olha para um lado, olha para o outro e não entende. Deixa eu te falar, é porque o plano que Deus tem sobre a tua vida, irmão, falta pouco para ser realizado. Os planos que Deus tem sobre a tua vida, irmão, falta coisas mínimas para você viver o sobrenatural da parte de Deus. Não é por causa de palavra negativa que você vai desistir dos teus planos. Não é por causa de palavra, até mesmo do teu irmão e da tua irmã, que você vai desistir dos teus planos. Porque Moisés ele entendia que o povo de Israel ia ser liberto pela mão dele. Mas você vê que Moisés ele foi mal interpretado. Você vê que Moisés, desde o nascimento dele, ele já nasceu ali praticamente na perseguição. E agora cresce, tenta libertar o povo, tenta defender a causa e ele é mal interpretado. Talvez está sendo com você nesse dia de hoje. Talvez você está passando por esse processo. Talvez você está sendo mal interpretado ou mal interpretada. Mas Deus ele vai honrar, Deus ele vai executar tudo aquilo a qual ele colocou no teu coração. Se você tem convicção que foi Deus que te chamou, acredita no teu chamado. Se você tem convicção que foi Deus, aleluia, que colocou este algo no teu coração, acredita, porque Deus ele é fiel. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus ela não cai por terra, porque Deus é justo, fiel e poderoso. Escuta, louvado seja Deus.
Em Atos 7:25, descobrimos que Moisés já sabia que o seu chamado era para libertar o seu povo do Egito. Você vê que Moisés ele já entendia que o chamado dele era para libertar o povo dele do Egito, irmão. Mas ele foi mal interpretado. Louvado seja Deus. Por quê, irmão? Porque para tudo existe uma maturação no chamado, irmão. Deus ele não chama menino, porque menino não vai aguentar o chamado. Deus ele chama pessoas maduras, pessoas que têm entendimento, que compreendam, louvado seja Deus, que a cruz é pesada, que é necessário muitas das vezes você dizer não para a carne, sim para Deus, louvado seja Deus. Agora você vai entender o processo a qual Moisés passou. Moisés com 40 anos, irmão. Louvado seja Deus, ele sabia o seu chamado, mas ele, irmão, ainda não estava preparado. Você vê Moisés com 40 anos, Moisés sabia o seu chamado, mas ele não estava preparado para executar aquele chamado. Tu vê que ele foi tentar resolver a causa, a situação trouxe foi morte, e além de trazer morte, ele foi mal interpretado pelos teus irmãos. Por isso que Moisés, com 40 anos, louvado seja Deus, ele sabia o chamado dele, irmão, louvado seja Deus, mas não estava ainda preparado, não estava pronto para executar a obra de Deus. Por isso, irmão, Deus ele não chama menino, Deus ele não chama criança, Deus ele chama homens e mulheres que possam tomar a tua cruz e seguir a Jesus Cristo. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Aí eu te pergunto, e você e eu, é preciso, irmão, aprender que o tempo é com Deus e não com você e não comigo, irmão. Esse tempo de preparação, esse tempo, irmão, que Deus ele dá para nós, o tempo ele só pertence a Deus, não a mim nem você. Nós temos que esperar na posição, nós temos que esperar, louvado seja Deus, segundo a palavra de Deus, e assim Deus ele vai nos honrar. Talvez você saiba o teu chamado, talvez você sabe aquilo a qual Deus colocou já no teu coração, se é para ser um empresário, se é para ser um médico bem-sucedido, um advogado, um juiz, não importa, irmão. Louvado seja Deus, um excelente profissional em qualquer área, um professor, uma professora, não importa, irmão. Talvez você sabe no teu coração, mas espera, porque o tempo é de Deus, irmão. Louvado seja Deus. Fica com essa breve palavra e eu agradeço em nome de Jesus Cristo, mas entenda, não desista do teu chamado. Eu sempre falo isso, irmão. A tua estrutura familiar, ela nunca vai ser maior do que o teu chamado. Amém? Fica com Deus, que o Senhor venha te abençoar e você venha realizar os sonhos e os desejos do teu coração. Amém, graças a Deus.